Hello, meus queridos engenheiros, como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal. E nesse vídeo vamos fazer a atividade 3 de cálculo diferencial integral 1, pessoal. Vamos fazer essa atividade agora, pessoal, que eu recebi algumas solicitações e irei fazer com alguns grupos de estudo hoje à tarde e ao longo dessa semana. Então, desde já quero registrar esse vídeo para ajudar vocês também que porventura já tenham começado, ou mesmo que irão começar após a data de divulgação desse vídeo, tá bom? Pessoal, desde já eu quero te pedir humildemente para me ajudar se inscrevendo nesse canal, compartilhando esse vídeo, porque me ajuda muito, tá bom, pessoal? Então vamos lá? Meus queridos, essa atividade é uma atividade bem legal, tá tranquila, tá bom? De cálculo 1, e ela é constituída de 3 questões, tá? Então, iniciando pela primeira questão, a gente tem uma integral, e é cálculo de integral. Então, ele nos dá uma integral, fala pra gente representar no GeoGebra, depois calcular a área da região fornecida pela integral, a partir de uma fórmula da geometria apropriada e também, em seguida, determinar a área utilizando a integral ou resolver a integral que dá na mesma. Eu vou explicar isso para vocês. Bom, pessoal, sendo assim, primeira coisa, pessoal, para fazer essa questão é o quê? Tem que saber integrar, pessoal. Não tem como fazer essa questão caso vocês não saibam integrar. É o básico que se espera nessa questão. Mas calma, que o professor Matheus está aqui para vocês e a gente vai fazer uma revisãozinha a respeito disso, tá bom? Aqui a gente tem um polinômio no integrando, então a gente vai fazer uma revisãozinha de integral de polinômio. Pessoal, eu peço humildemente que preste bem atenção, porque é simples, só que é muito importante entender o processo, tá bom? Muita gente erra justamente porque o processo de resolução, de desenvolvimento do cálculo da integral não está claro. Então fica comigo até o fim do vídeo e muito atento, tá bom? Vamos lá? Bom, pessoal, sobre o mapa, então, conforme eu disse, é fundamental integrar. Então, pessoal, falando um pouco de integral. Integral de Riemann, pessoal. Em que consiste a integral? Pessoal, eu trouxe essa imagem que é muito ilustrativa. Então, intuitivamente, vocês vão pegar rápido a ideia, se é que ainda alguém tem alguma dúvida sobre a interpretação e definição gráfica da integral. Repara comigo o seguinte, meus queridos. Eu tenho essa curva, certo? Essa curva aqui, ó, que eu estou sublinhando de vermelho, beleza? E meu intuito é fazer o quê? Calcular a área sob a curva, beleza? E eu tenho várias formas. Na primeira situação, eu decidi aproximar essa área utilizando retângulos bem espessos, tá vendo? Esses retângulos azuis. Então, usando esse método 1, eu concluí que a área é igual à soma desses retângulos. Ficou horrível, concorda comigo? Todo mundo está de acordo que a área somada desses retângulos de maneira alguma representa a área sobre a curva. É uma aproximação bem grosseira, cujo resultado é bem divergente, certo? Só que na situação 2 eu mudei, já sei, vou utilizar retângulos, só que de espessuras menores. Olha aí, verifica que a aproximação está muito melhor do que na situação 1, concorda comigo? Porém ainda não está legal, né? O que eu faço então? Poxa, vou tomar retângulos ainda de espessuras ainda menores. E olha aqui, a gente chega na situação 3. Repara que está bem melhor a nossa aproximação. Acho que vocês já pegaram a ideia, certo? Se eu utilizo uma outra aproximação tomando retângulos com espessuras ainda menores, que é a situação 4, olha lá, a aproximação fica muito boa, apesar de não ser exata, né? Concorda comigo? Qual a conclusão, pessoal? Que Riemann lá atrás concluiu. Ora, se eu tomar retângulos cujo a espessura ΔX tende a 0, eu vou ter a área exata sob a curva. Entendeu? O que é isso? ΔX tendendo a 0, lembra da ideia de limite? Então, o limite dessa espessura dos retângulozinhos, quando o limite dessa espessura tende a 0, a gente tem justamente a área exata, que corresponde à integral de Riemann. Então, graficamente, a integral de Riemann pode ser interpretada justamente como a área sobre a curva f de x. Entendeu a ideia? Bom, é uma definição bem objetiva, clara e simples.
Claro que tem aqui a demonstração e definição é bem mais robusta, bem mais rígida em termos matemáticos, mas aqui é uma ideia inicial gráfica. Entendeu a ideia? O conceito é exatamente esse, pessoal. Bom, continuando então, porque o mapa é grande, calculando integrais. Pessoal, beleza, mas como a gente calcula integrais? Então, tem vários integrais e para diferentes tipos de integrais temos diferentes técnicas. Integral de fração parcial, integral por parte, integral trigonométrica, integral de função inversa, enfim, substituição simples, tem muitas. Só que qual é, né, na verdade, o modelo mais simples, que é um modelo geralmente utilizado para introduzir o conceito de integral, é a integral de polinômio, pessoal, porque é o mais simples. E, atenção ao spoiler, para nossa alegria, felicidade e gozo, todas as integrais do mapa são integrais de polinômio, pessoal. Então, o pessoal foi muito gentil e vai nos ajudar bastante, beleza? Então, sua integral, dado o polinômio, né, f de x, x elevado a n, x elevado a n menos 1, enfim. Então, faltou um ali, né? Então, sua integral é fornecida por... Como que a gente calcula, né, a integral de polinômio? Ora, se eu tinha um termo elevado a n, a sua integral é ele mesmo elevado a n, a potência anterior, mais 1, entendeu? Então, eu somo 1 da potência que eu tinha anteriormente e divido ele por essa potência final, entendeu? Então, se eu tinha n, então eu vou somar mais 1 lá em cima, então vai ficar n mais 1, e vou dividir todo mundo justamente por esse novo expoente que é n mais 1. Ora, outro exemplo, eu tinha x elevado a n menos 1. Se eu somo mais 1, n menos 1 mais 1, só sobra n. Então vai ficar x elevado a n sobre n. Beleza? Aqui, de modo análogo, eu tinha n menos 2, mais 1 vai ficar n menos 1 em cima. Logo, eu divido todo mundo por n menos 1. E mais uma constante, que a gente chama isso aqui de constante de integração. Sempre devemos colocar essa constante quando a integral é indefinida. O que é uma integral indefinida? É aquela integral que não tem limite de integração a e b. Quando esse a e b ele não existe, ou seja, ele não aparece, logo é uma integral indefinida e o resultado tem que ser acrescido, né, de mais c, que é uma constante de integração. Trouxe um exemplo. Calcule a integral do seguinte polinômio, x7 mais x2 mais x mais 1. Vamos lá, então. Então, a integral de f de x é igual a f de x dx. É igual a integral de x7 mais x2 mais x mais 1 dx. Tranquilo, né? Então, a integral de f de x dx é igual a, vamos lá, eu tinha x elevado a 7, certo? Então, aqui estava elevado a 7. Então, agora vai estar 7 e eu vou fazer o quê? Somar mais 1 lá em cima. Olha que simples. E divido todo mundo por isso. Beleza? Pronto. Olha aí. Fácil, né? E faço isso com cada um dos termos, porque a integral da soma é a soma das integrais. Então, antes eu tinha 2. Então, agora vai ficar 2 mais 1. E aqui, dividido por 2 mais 1. Aqui, tinha quanto, pessoal? Quando não aparece ninguém, significa que tem 1. Então, antes eu tinha 1 e agora eu somo 1 também. Então, divide por isso tudo. E mais, agora que é um pouco diferente. Por quê? Porque era uma constante anteriormente. Era 1. Integral de constante. Sempre que eu tenho isso aqui, ó, por exemplo, 2 dx, integral de constante. O que a gente faz? Copia a constante e multiplica pela variável. Dx, então a variável é x. A constante é quanto? 1. Então, é 1 vezes a variável, que é x, mais aquele c, que é a constante de integração. Beleza? Olha aí que fácil. Então, conclusão. O f de x dx é igual a x elevado a 8 sobre 8, mais x elevado a 3 sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2 mais x mais c. Olha aí que legal. Tranquilo, né? Então, isso é o nosso método de resolver integrais de polinômio. Beleza? Foi? Bom, continuando. Então, agora a gente vai falar o quê? Sobre o integral definida, pessoal.
Então, a gente diz que a integral é definida quando justamente ela tem o quê? Limite de integração. Ali, a diferença é só isso, que tem 3 em cima ou embaixo. O que significa? Significa que o limite de integração inferior é 1, superior é 3, beleza? Como que a gente resolve isso? Vem, professor Matheus. Olha, vamos resolver esse exemplo. Calcula a integral f de x dx de 1 a 3 quando... Mas só que o que é um f de x é esse polinômio. Então, 3, x ao cubo mais x2 mais 4 dx, beleza? Então, ó, o que a gente faz? Nesse caso, abre um colchete e resolve a integral igualzinho a gente fez no exercício anterior. Então, tem um x e ele estava a 3. Então, eu vou colocar 3 e vou somar 1 lá em cima. E vou dividir sobre todo mundo por isso. Antes era x2, então vai ser 2 mais 1. Divido todo mundo, então, pela mesma coisa. E mais 4. O que a gente viu? Quando é constante, você só multiplica pela variável. Só que agora, qual a diferença? Eu coloco aqui embaixo, ó, 1, 3. Significa que está variando de 1 até 3. Então, isso aqui vai ser igual a x4 sobre 4 mais x3 sobre 3 mais 4x. Beleza? Variando de 1 a 3. E agora, professor Matheus? Agora é simples. Olha, primeiro a gente vai substituir todo mundo que tem x. No lugar de x, você coloca 3. Então, vai ficar 3 elevado a 4. Por que 3? Porque é o limite superior. Mais, segunda fração, x ao cubo. Então, no lugar de x é 3. 3 ao cubo sobre 3. Mais 4 vezes 3. Beleza? E agora, a escola com menos, abre um parênteses e faz a mesma coisa, só que substituindo pelo limite de integração inferior, que é 1. Então, onde tem x aqui dentro, eu vou substituir por 1. Então, vai ficar 1 dividido por 4 sobre 4, mais 1 dividido, elevado a 3, meu Deus, que isso, dividido, mais 4 vezes 1. Entendeu a ideia? E agora segue o cálculo. Será que vai dar? Então, vamos fazer essa conta. Então, a gente tem 3 elevado a 4. 3 elevado a 4, que dá 81. Então, isso aqui é 81 dividido por 4, mais 3 elevado ao cubo dá 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, dividido por 3, mais 12, menos 1/4, menos 1/3, menos 4. Beleza? Por que menos? Porque esse menos aqui, ó, ele está multiplicando todo mundo aqui, pessoal, todo mundo, beleza? E agora, pessoal, então, ó, simplificando, olha, só somar quem tem denominador igual, 81. Então, eu vou somar com esse menos 1/4, que dá 80 sobre 4. 27 sobre 3, eu posso somar com menos 1/3, que dá 26 sobre 3. E o outro, 12 menos 4, dá mais 8. Tranquilo, né? Então, simplificando, 80 dividido por 4, a gente sabe que é 20. 26 por 3 não dá, né? Então, a gente conserva 26 por 3 mais 8. Então, isso aqui é 28 mais 26 sobre 3. Logo, isso daqui é equivalente a 28 vezes 3 mais 26, 110. Então, isso aqui é igual a 110 sobre 3. Bom, aí resolver soma de fração, né? Tranquilo. 110 sobre 3. Entendeu a ideia, pessoal? Tranquilo, né? Então, essa é a diferença, meus queridos. Integral definida, integral indefinida. Foi? Tranquilo? Bom, meus queridos, agora que vocês estão craques, sabendo tudo de integral, pessoal, agora sim a gente pode iniciar a resolução efetiva da nossa atividade. Pessoal, então, na letra A, ele pede o quê? Para a gente ilustrar a região cuja área é representada por essa integral. Beleza, então, pessoal. Ora, o que a gente tem que notar aqui, pessoal? Primeiro, quem está dentro da integral é a nossa função integrando. Então, isso aqui a gente vai chamar de f de x. Então, nosso f de x é igual a x mais 3, pessoal. Além disso, pessoal, qual é o domínio dessa função, meus queridos? O que é domínio, pessoal? De onde até onde o x está variando? Então, pessoal, a gente extrai essa informação
analisando os limites de integração. Por quê? Porque lembra que eu acabei de falar na nossa revisãozinha que esse limite aqui, inferior e superior, ele define um intervalo de onde a nossa variável, né, de integração, que no caso é x, por isso dx, uma porção infinitesimal, está variando. Então, o nosso x está variando de 0 a 3. Então, eu tenho minha função, que é igual a x mais 3, que é a função que está sendo integrada, e onde o domínio dela vai de o x ele é maior ou igual a 0, limite inferior da integral, e menor ou igual a 3, limite superior da integral, beleza? Então, lá no GeoGebra, a gente tem que desenhar e esboçar o gráfico da função x mais 3, onde o x varia de 0 até 3, beleza, pessoal? E além disso, pessoal, é interessante a gente saber quais são os pontos da função justamente nesses limites. Ora, como assim, professor Matheus? Pensa comigo. Quando o x for igual a 0, qual o valor da nossa função? Ora, vai ser onde tem x aqui, eu vou colocar 0. Então, é f de 0, por quê? Porque tinha x, então vai ficar 0. É igual a x, então agora vira 0, mais 3. Então, é 3. Ou seja, quando x for 0, a nossa função vale 3. Além disso, quando x for igual a 3, a nossa função vale quanto? Vamos calcular? Vai ser, onde tinha x vira 3. Então, é 3 mais 3, dá 6. Beleza? Tranquilo? Então, ó, por que eu escolhi x igual a 0 e x igual a 3? Porque são os extremos do meu domínio. Simples assim. Beleza? Então, aqui a gente tem o ponto x. Quando x igual a 3, o y vale 6. Quando x igual a 0, o y vale 3, beleza? Então, a gente vai definir esses dois pontos também no GeoGebra, assim como os limites ou os extremos do meu domínio no GeoGebra e também esboçar essa função, tá bom? Parece muita coisa, mas é muito tranquilo. Vem comigo, meus queridos, vamos lá para o GeoGebra? Ó, a gente está aqui no GeoGebra, beleza? Então, a primeira coisa é definir a função. Y é igual a x mais 3. Olha aí, a funçãozinha nossa apareceu. Beleza, né? Agora, meus queridos, a gente vai informar para o GeoGebra aqueles 4 pontos. Quais são eles? Os extremos do meu limite de integração, ou seja, o domínio da minha função, e também aqueles 2 pontos. Lembra? Quais são eles, professor Matheus? Olha aqui, ó. 3603. Então, a gente vai colocar esse ponto. Olha, A igual a 3,6. O B é igual a 0,3. Então, a gente vai colocar ele lá agora. Opa! Então, B é igual a 0,3. Beleza? Tranquilo. Olha lá, coloquei 2 pontos. Olha lá, eles apareceram. Beleza? O A e o B. Além disso, eu sei que o limite de integração é x igual a 0, que é aqui, né? Sobre o eixo x, né? Se é sobre o eixo x, por que é sobre o eixo x? Porque é só o x que é minha variável de integração. Então, a gente viu que o nosso domínio é x igual a 0, x igual a 3. Então, a gente vai ter mais 2 pontos aqui que vai definir a nossa região de integração, que é 0, 0 e 3,0. Beleza? Lá, apareceu lá, o C e o D, tranquilo? Beleza, pessoal? Acho que já dá para perceber, né, qual vai ser a nossa região. Olha, eu tenho essa função que é limitada por esses 4 pontos aqui. Então, o que a gente pode fazer para ilustrar, para visualizar melhor, meus queridos? Porque aqui é assim, pessoal, a gente aprende junto, mas de uma maneira didática. Porque essa é a diferença, né, de ter alguém que de fato é professor universitário. Então, tem todo um passo a passo para aprendizagem. E é importante respeitar cada etapa. E como a gente visualiza isso, pessoal? De uma maneira clara e bem objetiva. Olha, tem uma função de GeoGebra. Eu vou ensinar GeoGebra para vocês, meus queridos. A gente usa aqui, ó, a função polígono. Ela é definida justamente para isso. Sempre nas minhas turmas eu utilizo essa função para visualizar melhor.
Então, olha lá, que legal. Olha aí, tá aí. Então, essa é a nossa região de integração, meus queridos. Que região é essa, pessoal? Esse é o nosso querido trapézio, pessoal. Porque eu sei, olha aqui, ó. A gente tem uma base menor, que é a base CB, tá aqui. Uma base maior, que é a base DA. E uma altura que é CD. Beleza? Tranquilo? Beleza, então a primeira etapa da nossa atividadezinha é essa, pessoal. Então agora é só vocês reproduzirem isso e tirar um print e colocar no seu arquivo para ganhar aquele 10, beleza? Próxima etapa, gente. Bom, próxima etapa é, utilizando uma fórmula da geometria apropriada, determine a região cuja área é representada por... Então, pessoal, tranquilo, né? O que eu falei na nossa revisãozinha? A definição geométrica de integral é a área sobre a curva. Então, ó, por exemplo, olha, se eu tenho uma função qualquer aqui, ó, no eixo cartesiano, independente da função. Quando eu calculo a integral dessa função nesse intervalo aqui, ó, a, b, o que eu tenho? Eu vou ter justamente essa área aqui, beleza? Então, é a área sobre a curva, entendeu? No nosso caso, pessoal, do nosso exercício, qual é a nossa curva? Ora, a gente acabou de desenhar lá no GeoGebra. A gente viu que é uma reta aqui. Concorda comigo? É uma reta e aqui a gente vai ter um ponto 3 e aqui a gente tem um ponto 0. Beleza? Então, qual é o intervalo de integração? É só esse 0 a 3. Então, um trecho que vai ser integrado, o intervalo, né, é essa partezinha azul. E quando eu calcular a integral dessa curva, ou a integral dessa função, né, nesse intervalo, o que a gente tem? A área sobre a curva, pessoal, entendeu? Ou seja, calcular a integral dessa função sobre esse intervalo é exatamente a mesma coisa que calcular a área desse polígono. Legal, né? Justamente pela definição. Integral é graficamente ou geometricamente equivalente à área sob a curva daquele intervalo. Estou sendo bem enfático, porque eu não quero ninguém com dúvida, hein? Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? O que ele pede? Determine a área da região... determine a região cuja área é representada por... Beleza. Então, a gente vai determinar aquela região. Qual é a área daquela região usando uma fórmula geométrica, pessoal? Ora, é um trapézio. Como a gente calcula a área do trapézio? Vocês lembram, pessoal? Vamos fazer aqui? Então, bem... Então, a área do trapézio é igual a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, beleza? Eu troquei aqui, né? Base maior, Bzão, mas B, tanto faz, é uma soma, dá na mesma. Então, pessoal, quem vai ser a nossa área do nosso querido trapézio, que representa a nossa regiãozinha lá do GeoGebra? Vamos lá. Quem é a base menor, meus queridos? Base menor é aqui, ó, BC, tá vendo? Que vale 3, olha lá, vale, opa, aqui, ó, 3. Então, a gente coloca lá. Então, é 3, mais, quem é a base maior que esse Bzão? Vamos lá? Base maior é tudo isso aqui, ó, esse pontinho A, que a altura dele é 6. Então, é 6. Vezes a altura. Quem é a altura, meus queridos? A altura é esse segmento aqui, CD, que é o quê? 3. Tranquilo? Tá aqui, ó. A distância entre C e D é 3. Então, vezes 3. Tudo isso dividido por 2. Tranquilo, né? Então, pessoal, nossa arinha do trapézio, nosso amado e querido trapézio, vai ser igual a... Quanto que é 3 mais 6, pessoal? 9. 9 vezes 3 sobre 2. Então, isso daqui é 9 vezes 3 dá 27 dividido por 2. Logo, isso aqui é igual a 13,5. Ele dá unidade? Ainda não, né? Então, é 13,5 unidade de área. Tranquilo? É isso. Então, essa é a área da nossa região. Entendeu a ideia? Tranquilo, né? E aí, pessoal, o professor Matheus, a ideia aqui, vocês aprendem várias coisas legais. E tem uma forma, através do GeoGebra, que a gente consegue verificar se o nosso cálculo que a gente acabou de fazer está certo. Tem sim! Vem comigo, pessoal!
Vem, porque a ideia aqui é a gente aprender junto. Pessoal, eu já sei fazer, mas eu quero que vocês aprendam também vários mecanismos. Então vem comigo, pessoal. Opa, como que a gente verifica se essa área está certa? Que é justamente a área daquela região laranja, lá do GeoGebra. Então, pessoal, vou ensinar para vocês como a gente calcula a área de um polígono através do GeoGebra. Como que a gente faz, pessoal? Bom, é bem tranquilo. Tá aqui meu polígono, certo? Que é essa região laranja, pessoal, meio vermelha, laranja, sei lá. Aí o que a gente faz? Vem aqui, ó, nesse ícone aqui, ó, do ângulo, beleza? E calcula aqui, e clica aqui, ó, área. E olha lá. Olha lá. Aí cliquei lá e cliquei aqui embaixo, dentro do polígono, e aparece o valor da área, que é o quê? 13,5. Que é exatamente o valor que eu calculei. Aí, gente, isso é muito legal, né? Melhor do que isso é o quê? Só o jogo do Flamengo. Meus queridos, a gente vai ser campeão sábado, hein? O Palmeiras não tem mundial. Bom, pessoal, tranquilo? Foi, né? E agora a gente vai fazer a letra C, meus queridos. Bom, a letra A feita, a letra B realizada, a letra C. Resolva a integral de 0 até 3 de x mais 3 utilizando as propriedades de integração. Tranquilo, né, gente? A gente fez a revisãozinha. Isso é mamão com açúcar, papai sugar para vocês agora, né? Vamos lá, então. Ó. Cálculo da integral. Pessoal, como que a gente faz esse cálculo, então? Ó, tranquilo, né, gente? Acho que todo mundo sabe fazer aqui só porque eu amo fazer isso, mas todo mundo tá craque agora, ó. De x mais 3 dx. De 0 até 3. Então, pessoal, o que a gente viu? Quando a gente tem integral de polinômio, como que a gente calcula? Quando a integral é definida, abre o colchete e a gente vai fazer, olha. É x, opa, tem um x. Estou integrando em x, beleza. E o que a gente faz? Soma 1 lá no expoente. Antes era quanto o expoente? Não tinha nada. Se não tinha nada, significa que havia 1. E agora eu vou somar 1. Então, tinha 1 mais 1. Divido todo mundo pelo meu novo expoente, beleza? E mais... Aqui eu tenho 3. 3 é o que? Ó, constante. Quando a constante está sozinha, o que a gente faz? Copia a constante e simplesmente multiplica essa constante pela variável de integração. Pronto. E fechei meu parênteses. E de 0 até 3. Tranquilo, né, gente? Muito tranquilo. Então, isso aqui é x mais 3 dx, que é igual a quanto, meus queridos? 1 mais 1 aqui vira 2. Então, é x ao quadrado sobre 2 mais 3x, variando de 0 até 3. Tranquilo, né? Então, pessoal, essa integralzinha aqui vai ser quem? Vamos lá? Então, isso aqui é igual a, onde tinha x, primeira substituição, limite de integração superior. Então, onde tem x, a gente coloca 3, porque é o 3 o nosso limite de integração que está em cima. Então, era x ao quadrado, então vai ficar 3 ao quadrado sobre 2 mais 3 vezes x, só que o x agora é 3, beleza? E menos parênteses. Agora, onde é x, eu vou colocar 0, porque é o meu limite de integração inferior. Então, é 0 ao quadrado sobre 2 mais 3 vezes 0, beleza? Então, a nossa integralzinha, ela é x mais 3 d de x, que é igual a 9 sobre 2 mais 9, menos 0, né? Porque 0 ao quadrado é 0, 3 vezes 0 é 0, então tudo isso é 0. Portanto, concluindo, a nossa querida integral, ela vai ser igual a, quanto que é? 9 dividido por 2 dá 4,5, mais 9 que é igual a 13,5 unidades de área. Que é exatamente o mesmo valor que a gente encontrou, olha aqui, através da fórmula da geometria, que é exatamente o mesmo valor calculado através da função de área do GeoGebra. Entendeu, meus queridos? Legal, né? Muito legal, pessoal. Ai, melhor do que isso é o quê? Só o jogo do Flamengo. Bom, pessoal, espero que tenha entendido, tá bom? Continuando a atividade, a gente tem, assim, a questão 2 acerca de trabalho.
é bem interessante. Olha, a gente tem uma partícula localizada a uma distância de x metros da origem. Uma força de x ao quadrado mais 5x newton age sobre ela. Sabendo disso, calcule o trabalho que é realizado movendo-se de x2 até x5. Então, pessoal, essa questão aborda sobre trabalho, né? Vocês lembram da definição de trabalho? Lá do ensino médio era muito fácil, né? Porque era trabalho igual a força vezes deslocamento. Era só fazer essa multiplicação. Tá errado? Então, não. Não e sim, né? Porque depende de quem é essa força, quem é essa distância. Aqui a gente está, estou falando com aluno de engenharia, a gente está no ensino superior, então a gente vai trabalhar com a definição de fato de trabalho. Beleza, professor Matheus? E qual é a definição de fato de trabalho? Meus queridos, imagina que isso aqui é força, né? Isso aqui é a distância ou trajetória. Bom, imagina que essa é a trajetória percorrida por uma partícula qualquer, a gente quer calcular o trabalho que uma força F, enfim, que age na partícula ao longo do intervalo de tempo em que ela faz essa trajetória. Bom, aqui é bem mais difícil. Por quê? Porque é uma curva bem complicada. Não é simplesmente uma reta, que é o caso do nosso problema. Então, como que a gente faz? Então, é bem mais complexo. Lá em cálculo 3 ou 2, eu não sei exatamente a ementa da Unicesio Mar, mas é cálculo 3 ou cálculo 2. Por quê? Porque a definição real, original de trabalho é isso aqui, ó. Trabalho é F dr da curva C. O que é isso, pessoal? É a integral de linha do produto escalar de F por dr, onde F é a força e dr é uma porção infinitesimal da curva C. E aí, então, a gente vai integrar esse dr ao longo de toda a curva C, beleza? Putz, mega complicado. Não, fica tranquilo, gente. Por quê? Porque no nosso caso, vocês vão chegar lá, vão aprender e vão ver que é bem mais simples do que parece. Porém, no nosso caso, para hoje, cálculo 1, é muito mais simples. Por quê? Porque essa curva que outrora era super complicada, agora é uma reta no eixo X. Olha que legal! E mais, ela varia só de 2 até 5, ou seja, é só esse trechinho aqui, ó, até desenho para vocês, beleza? Então, uma reta. Sendo uma reta, a definição, né, de trabalho vai se resumir ao quê? A integral de f vezes dx, beleza? Só que, claro, né, ele fala que é um movimento unidirecional. Então, a definição, né, de produto escalar, lembra? A vezes B é igual a AB cosseno do ângulo entre eles, né? Então, como tá todo mundo na mesma direção, mesmo sentido, o ângulo entre eles é 0 graus. Se é 0 graus, cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui se resume a A vezes B. Ou seja, isso aqui é F vezes... Jesus, tira aqui, porque agora é módulo, né? É F vezes dx. Isso era a expressão vetorial, isso é a expressão escalar, beleza? Quando eu tirei, já calculei o produto escalar que está dentro da integral. Então essa é a nossa definição de trabalho que vai ser usada aqui. É a mesma coisa, mas aqui é um caso bem mais simples, porque é só uma direção. Então, beleza, mas e aí para o nosso exercício? Então, no nosso exercício, vou até colocar diverte. Olha aqui que a gente vai usar. Trabalho é igual a integral da força, vou chamar a força F, né? Que é exatamente essa expressão aqui, da força, que é função da distância, vezes o dx. Só que essa integral é definida assim, olha aqui, ó. x2, x igual a 2 até x igual a 5. Então aqui é 2 igual a 5. Olha aí que legal. Beleza? Tranquilo, né, gente? Então, agora é com vocês, pessoal. Vou deixar como desafio. Se bem que é um desafio que eu já dei quase toda a resposta. Agora ficou muito fácil, né, gente? Tem a expressão da força, já deu os limites de integração, então agora é só mamão com açúcar. Tranquilão, né, gente? Pelo amor de Deus. Bom, meus queridos, de toda forma, meu WhatsApp está na descrição desse vídeo. Meu e-mail também. Então, ficou qualquer dúvida, tá com dificuldade, me manda um WhatsApp que vai ser um prazerzaço ajudar você. A respeito do mapa, eu já fiz o mapa com vários grupos de estudo. Basicamente, todos os meus alunos que estão fazendo essa matéria já estão com seus mapas concluídos e enviados. Portanto, se você ainda não concluiu o seu, me manda um WhatsApp.
Não perca tempo, porque o prazo está se esgotando e vai ser um prazer ajudar você nesse mapa, tá bom? Queridos, fiquem com Deus. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal que me ajuda muito, tá bom? Bom, nos vemos no próximo vídeo. Vou gravar também o mapa e atividade de engenharia econômica e das demais matérias, tá bom? Fica comigo aqui e seguimos juntos em busca desse diploma, meus queridos. Fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!